Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Uma das coisas talvez mais difíceis que eu encontro no exercício da medicina como um todo é que para o paciente a medicina é uma certeza. A palavra do médico tem 100% de certeza. E já dizia um grande clínico americano chamado William Osler, do século XIX, ele dizia que a medicina era a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Para os médicos, sempre nós estamos navegando em probabilidade. Para o paciente, o médico sempre é uma fonte de certeza. Então, aquilo que o médico diz como probabilidade, o paciente escuta como certeza. Daí porque, em situações críticas, aparece sempre a dúvida do que a medicina está fazendo. A medicina é composta de vários instrumentais científicos. Ela é instrumentalizada pela ciência. Mas o exercício dela, a cada paciente, é muito diferente da resposta do Dr. Google ou do Dr. Yahoo, em que as coisas são planas. Sempre o olhar do clínico é um olhar que pondera. Pondera não só a relevância de cada sintoma. Quando as pessoas leem uma listagem de sintomas, elas leem de uma forma plana, bidimensional. Quando o clínico avalia um paciente, ele avalia tridimensionalmente, ou seja, qual é o grau de profundidade, ou seja, qual a relevância que aquele sintoma tem para o quadro geral. A mesma coisa contra efeitos adversos. Quando o paciente lê uma bula, ele lê uma bula quase como um checklist, ou seja, como tudo aquilo que lá estando acontecerá. Enquanto que a bula ela é redigida como probabilidade. As coisas mais prováveis estão no início e as mais improváveis estão no fim. E essa discrepância entre a visão probabilística do médico e a visão de certeza do paciente, isso muitas e muitas vezes causa uma grande confusão no próprio exercício clínico. É difícil para um ser humano que não tem um treinamento científico entender o que é probabilidade, entender que ciência, ou tudo aquilo que é lastreado na ciência, ela não produz certeza, ela está continuamente em dúvida. As ciências, o exercício científico, o pensamento científico é lastreado na dúvida contínua, na dúvida racional, na experimentação. A crença não pertence à ciência. A crença pertence a um outro âmbito da experiência humana. O que faz com que o espírito científico exista é exatamente a dúvida, que foi introduzida claramente com o pensador francês René Descartes, que escreve o Discurso do Método. Que método é esse? É o método em que separa as coisas, em que a dúvida metódica, daí porque nós usamos esse termo, ou as pessoas usam esse termo, a dúvida sistemática, não é a dúvida por duvidar, é não tomar como certo nada além daquilo que possa ser provado. E mesmo provado, precisa ser provado por muitas pessoas. No dia a dia, nós tomamos tudo que nos acontece como sendo o parâmetro do mundo. Ou seja, se algo nunca aconteceu comigo, jamais acontecerá com as pessoas. A gente escuta isso. Não sei como fulano de tal tem dificuldade de parar de fumar. Eu mesmo parei de um dia para a noite. É experiência individual. Experiência individual não importa para a ciência. O principal critério para qualquer anúncio científico é a replicabilidade, ou seja, se outros grupos, outras pessoas repetem e encontram o mesmo resultado. Por quê? Novamente, aparece um conceito que é muito difícil de se conviver no dia a dia, que é o acaso. Quando se joga uma moeda para cima e nós
dar cara 5 vezes seguida, para a pessoa que jogou e ganhou 5 vezes seguida, para ela aquilo é uma certeza. Do ponto de vista de probabilidade, quanto mais vezes você joga, mais isso se aproxima dos 50%, ou seja, a chance de cair cara ou coroa vai se aproximando dos 50%. Mas se só fizermos 2 tentativas, podem dar 2 caras. Se fizermos 10 tentativas, pode dar 10 caras. E isso ainda não será certeza. Daí porque quando um paciente nos diz, fulano de tal usou e ficou bom, ele diz que isso funciona para ele e naquela circunstância. Isso não serve de parâmetro para a medicina. A medicina essencialmente é replicar, como ela é lastreada na ciência, é levar em conta que o acaso existe e as probabilidades existem. E que a experiência de algumas poucas pessoas absolutamente não é relevante para todas as pessoas. Daí porque, quando se faz um artigo científico, não só em medicina, mas em todas as ciências, é muito importante em cima de quantas pessoas aquilo foi feito, o número de vezes que aquilo aconteceu. Quanto maior é o universo onde a experiência foi feita, mais relevante se torna isso. Então, os conceitos científicos não são intuitivos. Aliás, eu ouvi uma palestra há pouco tempo de um psiquiatra gaúcho, num encontro, Pedro Prado Lima, que ele fala de que a ciência é contra-intuitiva. Realmente, não é intuitivo o exercício da probabilidade. Por exemplo, eu usar um número absoluto, eu dizer 5 pessoas ficaram bem, eu preciso saber quantas usaram no todo. Por quê? Porque o número absoluto não é relevante para a avaliação clínica. Se nós soubermos que 5 pessoas em 5 pessoas usaram e ficaram bem, isso é uma coisa. Mas se eu disser que 5 pessoas ficaram bem no universo de 100, já muda o conceito. Ou seja, a grande dificuldade para quem não tem um treinamento científico é que o pensamento científico não é intuitivo, não é do uso habitual. O uso habitual é o quê? Aquilo que acontece comigo é lei para os outros. Se aconteceu 2 vezes, vai acontecer sempre. Daí porque a superstição. Não, eu não posso. Não. Hoje o Bahia joga, eu tenho que vestir a mesma camisa que sempre dá certo. Quando as pessoas levantam isso, elas excluem as vezes em que o Bahia jogou, eu estava com a mesma camisa e haja perdido, ou vice-versa. Ganhou com outra camisa. No dia a dia, nós não usamos o pensamento científico. Nas relações interpessoais, no exercício do cotidiano, o pensamento científico ele fica ausente. O que nós temos é certeza. Eu tenho certeza que você vai ficar bem. É uma frase comum que familiar ou parente ou amigo diz a um paciente que esteja mal. Eu tenho certeza que vai ficar bem. Essa certeza não é um espírito científico. Na realidade, ele tem certeza do desejo dele de que o outro fique bem. Na realidade, a frase completa seria: eu tenho certeza de que eu tenho o desejo de que você fique bem. Só que existe uma elipse de dizer que é meu desejo e fica a frase completa: eu tenho certeza que você vai ficar bem. A ciência não dá certeza. Até a simples expressão que uma criança pode fazer e qualquer adulto comum vai dizer que é bobagem se perguntar: pai, por que o céu é azul? Essa pergunta aparentemente é besta, mas é uma pergunta científica que é difícil, se demorou a responder a isso. Então fazer pergunta é inerente ao espírito científico. Acreditar não pertence ao espírito científico. A dúvida metódica, ou seja, aquela dúvida que lastreia a experiência para se conduzir. O pensamento científico parte de uma hipótese, ou seja, uma ideia que eu tenho, eu passo para a experimentação, obtenho um resultado que confirma ou não confirma a hipótese.
Faço isso outras vezes para ver se isso acontece, divulgo, outras pessoas repetem. Na hora em que isso é repetido por muitas pessoas, se transforma num fato científico. Mas ainda assim, ao longo do tempo, isso pode mudar. Por exemplo, acho que pelo menos no curso colegial as pessoas aprenderam sobre física nuclear, sobre física quântica, ou pelo menos ouviram falar. São teorias diferentes que explicam a mesma realidade. No nosso universo, do nosso tamanho, que é o nosso, se eu bater a cabeça aqui na porta da minha biblioteca, vai doer, porque a porta é rígida. Do ponto de vista da física quântica, isso é um imenso espaço vazio. Mas só que o galo acontece na minha dimensão. Isso não significa que a teoria gravitacional seja certa e a quântica errada ou vice-versa. São teorias, são explicações que se aproximam. Na realidade, existe um conceito na geometria que se chama de curva assintótica. É aquela curva que vai se aproximando da reta, mas jamais toca. A olho nu parece que ela está tocando a reta, mas ela não toca a reta. De uma certa forma, a ciência é sempre assintótica, ou seja, ela sempre se aproxima da verdade. E, aliás, a medida disso se chama acurácia em ciência. Quanto da medida que eu estou fazendo se aproxima do que é real. Por quê? Porque todo instrumento tem um fator de erro, seja nosso olho, seja o microscópio óptico, seja o microscópio eletrônico. Todo instrumento tem um fator de erro. Então nós estamos sempre nos aproximando da verdade. Não temos a propriedade de dizer, quem tem o espírito científico, dizer, como diria He-Man, eu tenho uma força ou eu tenho uma certeza. Onde se ouvir certeza, nós já saímos do campo da ciência. A ciência é a dúvida metódica, é a dúvida que leva à experimentação. É pensar sobre os fatos e não tomá-los como certo, a não ser que sejam provados. E a prova em ciência baseia-se em um número cada vez maior de pessoas repetindo o mesmo experimento e dando certo. Quantas vezes foram anunciadas ao longo dos últimos 50 anos experiências de fusão atômica controlada, fusão a frio, que nunca se replicaram? Isso não se transformou num fato científico. Por quê? Porque entra a lei do acaso. O acaso faz com que as coisas possam acontecer independente de causalidade. E como a ciência está sempre se contrapondo ao acaso, porque leva em conta que o acaso pode funcionar, até tomar coisas inócuas podem funcionar, o que se chama de placebo. Tomar uma coisa inócua pode funcionar para um paciente. Não funciona duradouramente, mas isso não é replicável. Então, quando nós usamos o conceito de placebo, significa a mesma coisa. Uma pessoa toma algo e isso funciona para ela. Isso não significa que vai funcionar para os outros. Mas se eu uso em um milhão de pessoas e estatisticamente isso não tem relevância, isso não é um fato científico. Então, eu queria deixar essa lembrança aqui de que ciência é uma dúvida metódica. Certeza não pertence ao campo científico. E que o pensamento científico é sempre contra a corrente principal. A corrente principal é a da crença, é da validação da experiência individual, enquanto que o olhar científico é a validação da multiplicidade, da multiplicação da experiência. Tomara que não tenha sido muito complicado o dia de hoje para eu explicar ou conversar sobre isso. Tchau.